Porcos na Sala, capítulo 16. Os prós e os contras nas técnicas e nos métodos. Há uma tendência entre os cristãos de procurar nos ministérios espirituais fórmulas que sirvam para todas as situações, só que isso não existe em canto nenhum e coisa nenhuma. Não devemos ficar presos a regras que fabricamos para o nosso próprio uso. Como hão de ser tais regras? Se somos bem-sucedidos usando certa técnica, então somos inclinados a concluir que foi a técnica que obteve o resultado. Mas não é a técnica que obteve o resultado, é o poder do nome de Jesus. A imposição de mãos. Jesus, quando ele estava lá, quando Jesus estava lá na casa da sogra de Pedro, ele repreendeu a enfermidade tocando lá na sogra de Pedro. Mas devemos ficar sensíveis à orientação do Espírito Santo sobre o que devemos fazer. Não é porque alguma vez você colocou a mão na cabeça, o demônio foi embora, que toda vez vai acontecer assim, que toda vez você vai precisar colocar a mão. Ele até conta aqui uma história que certa vez ele tinha colocado a mão sobre uma mulher para expulsar o demônio e o demônio não saiu. O Espírito Santo falou: tire a sua mão daí, porque o demônio que está sobre ela é um demônio de uma pombagira, é um espírito maligno de sedução que ele está gostando, está se alimentando. A luta para expulsar cada um dessa pessoa era tão intensa que fisicamente ela não aguentava a expulsão de mais. Aqui ele conta o caso de uma mulher que ela tinha 30 anos, ela não era forte fisicamente, tinha sofrido uma cirurgia séria uns 3 meses antes de administração de libertação. Não obstante, ela demonstrava força sobrenatural sob a influência demoníaca. No começo da ministração, ela foi jogada no chão e ficou deitada. Por causa da força normal demonstrada por ela, uma pessoa foi designada para tomar conta de cada perna e cada braço. Minha esposa prendeu a perna direita da mulher e disse com autoridade: esta perna não vai se mexer. Naquele momento, a mulher levantou minha esposa do chão com aquela mesma perna. Havia muitos espíritos fortes habitando naquela mulher, embora ela fosse raquítica. Como eu falei em outro vídeo sobre a mulher que eu vi endemoniada magrinha quebrar um banco. A luta para expulsar cada um era tão intensa que fisicamente ela não aguentava a expulsão mais de que 1 ou 2 por dia. Algumas das razões que surgem contra a imposição de mãos durante a libertação têm sua origem no medo. O princípio é este: que nenhum demônio pode atacar-nos ou entrar em nós se não há oportunidade para isso. O medo pode providenciar tal brecha. Se alguém tem medo, então o demônio já tem a abertura necessária. Que algumas pessoas falam: não, eu não posso impor as mãos, não, porque se eu impor as mãos, o demônio pode passar para mim. É complicado. Eu lembro que meu pai contava uma história, eu não sei se é verdade não, mas eu lembro que eu era criança e meu pai contava uma história que estavam todos na igreja e o demônio se manifestou. E tinha uma irmã na igreja que ela tinha pavor quando o demônio se manifestava, porque ela tinha medo que alguém caísse do lado dela ou até que ela se manifestasse. Aí o demônio falou, o pastor foi lá repreender o demônio e disse: sai em nome de Jesus. Aí o demônio falou: eu vou sair, mas eu vou entrar na pessoa mais fraca dessa igreja. Aí a irmã tremendamente falou: aleluia, eu sou forte. É complicado. Quando você tem medo, a brecha já tá ali. Aí fica complicado mesmo. Repito e enfatizo que o que devemos evitar é o medo dos espíritos imundos. Se o diabo nos deixa com medo dele, ele já ganhou o contra-ataque. A Bíblia nos dá a confiança de que podemos entrar em uma luta contra os espíritos demoníacos absolutamente sem medo da possibilidade da vingança contra nós. Os demônios farão tudo para criar medo nos que ministram libertação, porque eles querem parar a galera de acabar com o reino deles. Não devemos prestar atenção às ameaças dos espíritos demoníacos, pois eles são simplesmente mentirosos e acusadores. O inimigo já está derrotado por Jesus, e ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, como está escrito em Filipenses 2:10. Conversando com os demônios. Não devemos conversar com os demônios a menos que o Espírito Santo nos indique o contrário. Nunca devemos conversar com os demônios a fim de conseguirmos mais conhecimentos. A Bíblia condena tal comunicação com os demônios, como em Deuteronômio 18, versículo 10 e 11. Tem gente que faz entrevista. Eu lembro quando era criança, era entrevista. Qual é o seu nome? Qual a brecha que a pessoa deu? Se tem alguém mais ali que está em pecado. Satanás é um mentiroso. A gente não pode ficar dando ibope, não.
Ainda que mandados a falar a verdade em nome de Cristo Jesus, os demônios irão mentir. Mas há ocasiões em que o Espírito Santo indica que é para você forçar um demônio a revelar os nomes dos outros habitantes demoníacos. Os demônios são bastante espertos para saber que quanto mais eles possam prolongar uma conversa, tanto mais tempo eles podem ficar na pessoa. O que eles detestam ouvir são as palavras "cala a boca e sai". A conversa deles é geralmente uma tática de retardamento, porque se você ficar ali conversando com eles, eles vão abrindo espaço, vão ficando confortáveis. As interrupções durante as ministrações. A libertação pode acontecer numa atmosfera serena. A experiência aumentará a confiança e permitirá a pessoa ministrar sem tensão. O ministro tem de reconhecer que ele é servo do Senhor Jesus e que está se movendo no poder e na autoridade a ele concedido. Quem está mandando na situação é ele e não o poder do demônio. Pode ser, mas tome cuidado, pode ser um truque do inimigo. O cativo pode dizer, por exemplo, você está lá expulsando o demônio, aí a pessoa volta em si e fala, quero tomar água, ou qualquer outra coisa semelhante para deixar a sala. Às vezes é o demônio falando e não a pessoa para escapulir. Aí ele contou uma situação pesada aqui, que um amigo dele era novo no campo da libertação e estavam expulsando o demônio de um homem. Os espíritos tinham tomado conta do homem e os dois meninos estavam no chão segurando os braços e as pernas do cativo. Aí sem reconhecer, aí teve uma hora lá que o cara, né, começou a falar, vocês estão me maltratando, estão me segurando. Aí o cara cedeu, sem perceber que era o demônio. Os caras deixaram lá, os irmãos deixaram. Mas logo que as pernas ficaram livres, o demônio fez o homem dar um chute. E esse amigo do Frank Hammond, ficou com 3 costelas quebradas desse chute. Esse caso é um pouco fora do comum, mas enfatiza a necessidade de se reconhecer quem está falando. Por isso que é necessário ter discernimento de espíritos por uma situação como essa. As posições do corpo. Aqui dessa parte das posições do corpo, ele fala que a pessoa pode estar sentada, a pessoa pode estar em pé. A melhor situação necessária, por exemplo, se você acha que a pessoa pode vomitar, então deixa o espaço, abre um espaço. Em tudo tem que ter discernimento, mas isso a gente pode contar com a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa se situar nessas situações. Valeu, pessoal, sejam abençoados na prática da palavra. Até o próximo capítulo. Valeu, partiu.